E, cara, graças a Deus, eu não tenho inimizade com ninguém. Isso é importante. Se alguém tem inimizade comigo, eu não sei. É. Mas eu não tenho com ninguém, a não ser se for de dentro do clube. Que tem gente que eu sei que dentro do clube não gosta de mim por perguntas que eu fiz na coletiva. Mas se tá incomodando o pessoal lá dentro, então eu tô fazendo. Tem isso ainda, Lucas? Certo. Tem isso ainda? De uma pergunta, de alguma forma, gerar um ruído, de modo que o cara que tá lá na comunicação do Santos te enxergue mal depois da sua pergunta? Porque não deveria ser assim, né? Então, da comunicação do Santos, não. Eu tenho relação boa com todo mundo. Já chegou a ter coisa com o pessoal da comunicação, mas que conversaram comigo tranquilo. Não foi nem de pergunta, foi de apuração e tal. Mas isso já se resolveu. E a minha apuração, inclusive, estava certa, independente deles terem vindo falar comigo. Mas o que acontece é com pessoa tipo de gente, as poucas que não gostam das perguntas. Então, se eu tiver inimizade com alguém, eu não tenho com a pessoa. Eu tô lá para fazer minha função de jornalista e perguntar. Por exemplo, uma das perguntas que não gostaram foi a que eu perguntei pro Marcelo Teixeira qual que era a função do filho dele dentro do Santos. Que foi uma baita pergunta, inclusive, né? Muita gente me elogiou pela pergunta, mas eu não perguntei na intenção de, tipo, eu quero que você tire seu filho. As pessoas do clube chegaram a te contestar? Não, o próprio filho do presidente. O Marcelinho? Isso, porque o que acontece? Eu não sei se ele gostou, não sei se ele interpretou errado, mas a minha pergunta eu deixei bem claro pro Marcelo Teixeira. Mas era uma dúvida do torcedor, é uma dúvida de todos, inclusive até hoje, né? Do torcedor, porque foi o seguinte, eu contextualizei, a Leila deu uma entrevista recentemente, falou que o marido dela é conselheiro e patrocinador do clube, ele não entra dentro do CT, ele faz a função dele. Eu comecei a pergunta assim, aí eu falei, no Santos, o seu filho participa bastante do dia a dia do Santos e às vezes está em reuniões que era para estar ou o senhor, ou o Brax na época, ou o vice-presidente, mas está o seu filho. Qual que é a função dele? Ele recebe para isso? Você está preparando ele para um cargo no futuro? Tipo, não foi naquela maldade de, o que eu acho que ele interpretou. Não, foi para tirar uma dúvida que é sua, que é minha, que é da torcida do Santos e nunca foi esclarecido. Eu falo isso até hoje. O Santos precisa esclarecer mais algumas coisas que acontecem ali para evitar até a fadiga com o torcedor. Então eu fiz essa pergunta com o filho dele lá. Eu lembro que quando eu pergunto, eu tô num canto da coletiva, da sala de coletiva, todo mundo vira para mim, os jornalistas começam a me encarar e o filho dele, mais as outras pessoas, começa a procurar quem que é e ficam perguntando, não, quem que é? Da onde que é? E eu falei meu nome, eu não escondi, eu falei Lucas Barros do Diário do Peixe. E ele respondeu até, falou, não, todo clube gostaria de ter um Marcelinho, que o Marcelinho não recebe pra isso, ainda mais ele tira do bolso dele, essa foi a resposta dele. E show, ok, fica ali na coletiva, eu fiz uma pergunta pra tirar a dúvida, aí depois a torcida vê e fala, pô, será que ele respondeu o que o jornalista queria saber, o que a gente queria saber? Fica aí da interpretação da torcida. Mas aconteceu de, tipo, o Marcelinho, ele passar do meu lado, ele não dá nem oi. Vira o rosto, já chegou de mandar mensagem, né? Tipo, então... Ele mesmo manda mensagem pra você? Isso. Só que, tipo, eu falo, eu não vou abaixar a cabeça pra esse pessoal. Foi uma excelente pergunta. Aliás, parabéns pela pergunta. E eu tenho pra mim que se tá acontecendo isso, é porque dá certo. Exemplo, eu acho que ele pode até ajudar, porque querendo ou não, é uma visão mais jovem dentro do clube, onde a gente sabe que todo mundo fala, lá no Santos parece que é um monte de dinossauro. E querendo ou não, ele passa essa visão mais jovem. Só que o problema é, ele tá lá dentro sem cargo e sem transparência do clube. Então eu precisava perguntar o que ele faz lá dentro. E era isso. Aí se interpretam mal, aí a culpa já não é minha. Eu fui lá e fiz minha parte. E aconteceu na coletiva do Caixinha, que eu perguntei que se ele ia blindar o elenco para evitar que vazasse algumas coisas, de blindar o CT, porque às vezes tem até as pones do presidente que falam em nome do clube, e teve gente que não gostou, mas as pessoas que normalmente não gostam são as próprias pessoas que sabem que tá ali sem o cargo tudo. Se quer beleza, mas eu acho que cabe o clube, o presidente, o CEO vir explicar, porque também não é uma baderna, querendo ou não, o Santos é um clube profissional. A gente pode falar que muita coisa no Santos parece amadora, mas o Santos é um clube profissional. O Santos tem 113 anos, completado recentemente. Não dá para ser amador a esse ponto e ter que ir um jornalista lá questionar. Acho que o clube poderia evitar que o jornalista questione e vir comunicar. E eu não coloco nem toda a culpa na comunicação do Santos, porque a comunicação do Santos, ela faz aquilo que vem de cima. E se não tá vindo de cima, ela não vai comunicar algo. Então eu acho que o Santos, a gente vê lá o Marcelinho indo bastante em reuniões, por exemplo. O que o clube não vai lá e faz uma nota? O Marcelinho, o conselheiro do clube, trabalha junto com a equipe para ajudar, tudo. Criamos um comitê que está... Isso, não custava fazer isso. Deixa claro, ele não recebe nada por isso, né? Ele apenas é colaborativo com o clube, não custava fazer isso. Aí eu vou lá, faço a pergunta e o errado ainda para algumas pessoas sou eu, mas
Assim, sabe, pelo menos quem tinha que estar do meu lado, que é tipo os outros jornalistas, os torcedores, gostaram da pergunta, falou que eu fiz certo, então, tipo... E a outra também tem aquilo, o jornalista, em certo ponto, tem que incomodar um pouco. Se não tá incomodando, tirando algo deles, então eu acho... Igual o Giovanni Afonso, que estava no Varanda aqui antes, eu acho ele um baita jornalista jovem, e ele fazia pergunta que incomodava o Carille, incomodava o Marcelo Teixeira, e é assim que tem que funcionar. Porque se a gente não incomodar, a gente não vai tirar ele. Não adianta o Santos tomar 3 e a gente lá na coletiva com o Carille amaciar o Carille, falta fazer carinho. Não, você tem que chegar lá e perguntar por que tá errado isso. Aí eu vejo muita gente, eu posto a pergunta que eu faço. Aí o cara, nossa, mas você não perguntou isso. Tipo, no último jogo, o cara perguntou assim, por que você não perguntou do Guilherme? Como eu vou perguntar do Guilherme se o Jordão tinha acabado de perguntar do Guilherme? Na coletiva tem vários jornalistas. Você entra lá na Santos TV e vê se alguém perguntou. Se eu não perguntei, às vezes é porque outro perguntou. Aquela do Miguelito lá, que foi o Giovanni que perguntou, era minha. E eu era o seguinte do Giovanni. E o Giovanni perguntou. Aí eu tenho que mudar, eu não posso perguntar. O que eu acho interessante também, Lucas, é a quantidade de jornalistas que tem no chat, no Twitter, no Instagram, querendo ensinar vocês, né? Isso aí tem muito, né? Como você convive com isso? Porque eu vejo que quando acaba as coletivas, né? A torcida muitas vezes tá brava. Não, porque o jornalista passou pano, porque a coletiva foi ruim, as perguntas deveriam ser feitas de maneira X, Y, Z. Você recebe muito isso também, né? Muita gente ali querendo te pautar, ou seja, você tem que perguntar isso, você tem que seguir por esse caminho. Incomoda isso também? Porque eu vejo muita gente no chat, no término das coletivas, brava com os setoristas que não perguntaram, que não apertaram o treinador, o presidente e tal. Te incomoda aí? Você recebe muito isso no Twitter, não? Recebo, inclusive nessa última, por conta disso do Guilherme mesmo. Aí eu postei no Twitter durante o jogo que o João Schmidt marcava fofo, que ou ele fazia falta ou ele chegava atrasado. E aí um cara foi lá e falou, você fez a pergunta, a minha pergunta nessa última coletiva foi o seguinte, se falta gana pro Santos entrar em clássico. Foram 5 esse ano e 4 derrotas. E parece que o Santos entra nos clássicos como se fosse qualquer jogo da primeira rodada do Paulistão contra o Velo Clube, por exemplo. E o clássico, pra mim, tem que entrar diferente. O torcedor já vai pra semana do clássico animado. Pra mim, o time tem que entrar com algo a mais, com sangue nos dentes. O jogador que não é acostumado a ter esse sangue nos dentes, porque por N motivos, no clássico ele tem que entrar, gritar, gritar no ouvido do adversário. Eu acho que clássico se joga assim. Às vezes você não joga bem no clássico, mas você ganha o clássico assim. E eu vejo os rivais fazendo isso e o Santos não. Então essa foi a minha pergunta. Por que essa foi a minha pergunta? Eu queria ter perguntado sobre o João Schmidt? Queria, mas já tinham perguntado dos erros do meio de campo. Queria ter perguntado do Guilherme? Queria, mas o Jordão já tinha perguntado. E quando o jornalista vai para uma coletiva, ele vai com várias, e ele vai eliminando, tipo, por importância. Se antes da minha, foi 4 jornalistas antes que perguntaram, já fizeram? Então, eu vou para a terceira, a quarta opção ali que eu tenho. E foi a dos clássicos. E aí eu posto só a minha, o cara, você não questiona o que você postou aqui no Twitter. Eu falei, mano, eu não questiono o que eu postei no Twitter porque outra pessoa perguntou. E aí, às vezes, a pessoa não perguntou igual eu perguntaria. Mas é o mesmo assunto, não tem um porquê eu repetir a pergunta. Porque eu falei, o João Schmidt perde muita bola no meio, ele tá marcando mal. Foi isso que eu questionei no Twitter, conversando ali com o torcedor. E perguntaram desses erros. E aí ele falou dos erros, ele explicou jogador por jogador. Eu poderia, no máximo, falar, insistindo ainda nesse assunto, mas às vezes é chato, a gente quer tirar algo a mais. Porque se eu insistir no assunto, talvez você não tira outro. Então, você fecha a entrevista também, né? Isso. Você acaba com o clima da entrevista, né? E o que me dá muita raiva em algumas coletivas é que vem, exemplo, depois do Neymar, vem muitos jornalistas que não acompanham o dia a dia do Santos. E aí tem alguma coisa do dia a dia do Santos que você quer perguntar e ninguém pergunta. E às vezes você que tá ali no dia a dia não consegue perguntar, porque tem tanta gente que não dá tempo. Aí a assessoria fica, não, tem que acabar logo. Aí acaba que você fica por último, algumas coisas, e você não consegue perguntar. E aquilo que tiraria algo bom que a torcida quer saber, porque a gente sabe que a torcida quer saber, porque a gente tá no dia a dia, você não consegue fazer.